Fala turma, tudo bem com vocês? Bom, primeiro vídeo do ano aqui no canal, né? Valendo, além obviamente do nosso comercial, que se você não viu, vai lá ver, tá aqui em algum lugar dessa tela o card para você assistir lá. Ficou muito bacana e é sobre ele que vou falar hoje, tá? Falar um pouquinho da direção, um pouquinho do roteiro, um pouquinho da direção de fotografia, né? Inclusive atendendo a pedidos de alguns colegas, para falar um pouquinho sobre, né, fazer um breakdown aí da iluminação, da cinematografia, do comercial. Tô com o fone aqui, porque vocês vão perceber que está rolando uma obra aqui do lado, então eu estou monitorando o áudio aqui, por isso que eu estou parecendo o Galvão Bueno. Espero que vocês não se incomodem. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, o roteiro, a ideia desse roteiro estava com a gente já fazia, eu acho que um ano, mais ou menos. Eu escrevi esse roteiro junto com Bia. Toda a ideia, né, foi desenvolvida por nós dois. E quando a gente finalmente, vamos executar, a gente foi atrás de parceiros, redatores, né, publicitários, para fazer a parte do off, né, a parte em que a nossa atriz fala, né, para dar uma fluidez legal para esse texto, deixar esse texto mais interessante. A gente chamou Cauê Azevedo e Laís Ricarte, que ajudaram a gente com essa parte dos offs aí da nossa personagem. Dito isso, né, desenvolvemos um roteiro. A ideia desse roteiro era justamente trazer não uma crítica, mas um adendo ao fato de que muita marca, na tentativa de chegar nos seus clientes, adere a trends, adere a coisas que muitas vezes não são estudadas, né? Então vai para um caminho que é basicamente, fulano fez, fulano está fazendo, é assim que todo mundo faz, e aí reproduz às vezes uma ideia que não funciona para sua marca, ou então realmente é completamente deslocada, que é o caso da nossa personagem aqui do comercial. A ideia da gente era trazer esse tom mais cômico, era brincar um pouco com essa coisa da paquerinha ali e tal. E aí a gente partiu por esse caminho. E você tem que assistir, obviamente, para poder entender. Eu vou colocar alguns trechos aqui, então, sem spoilers para você que não assistiu. Na direção, o grande desafio foi passar para os nossos atores, né, a Manu Souza, que embora tenhamos o mesmo sobrenome, não somos parentes. O Arthur Sá, né, que era nosso ator também aqui, fazendo um personagem muito seduzente. A intenção aqui era a gente chegar ao ponto de que eles compreendessem que tanto era uma cena sobre paquerinha, mas também era uma analogia para as empresas que assistissem esse material, né? Os empresários que assistissem isso compreendessem o fato de que a empresa deles precisa saber chegar, né? Que é o nome do comercial. Então a ideia era passar para eles sempre esse direcionamento, né? De olhar para aquela cena como uma pessoa que está tentando chegar em outra, mas é meio desajeitada, não sabe muito bem como chegar, e a outra pessoa que está recebendo essa chegada, né, ficar desconcertada com essa falta de jeito, né? E aí a direção ela acaba sendo muito mais pontual, né? A gente vai guiando cada momento da cena, né? A gente não teve uma leitura prévia, a gente não teve um teste, um ensaio antes, porque realmente é o tipo de cena que exige mais aquele direcionamento pontual ao longo da cena. Fala galera, vamos conversar sobre a parte da direção de arte, coisa que nesse comercial eu fiquei responsável juntamente com Gabriel Souza. Então nós dois fomos os responsáveis por cuidar dessa parte. Tá, e aí para começar a gente precisa entender de fato qual é a ideia do diretor. Embora eu também tenha participado do roteiro junto com o Dan, como vocês escutaram ele falando, a gente precisava entender o que é que ele tinha em mente para fazer a direção de arte. Uma das coisas que já estava bem clara, a gente já tinha alinhado bastante essa ideia, era que o roxo, que é uma das cores mais fortes da marca, da Zucca, a gente queria que o roxo aparecesse. Então, por exemplo, na hora que a gente foi escolher os elementos para o cenário, tanto a parte dos balões quanto o azul da toalha da mesa, embora fosse um azul, era um azul que puxava um pouco para o roxo. Então assim, a gente também não queria deixar tudo roxo.
Então, para a gente conseguir criar um equilíbrio nessas cores, então a gente optou por trabalhar com o roxo, como vocês estão vendo aqui, e também com tons de azul. O azul tá aqui na toalha, mas também tá nos copos que estão em cima da mesa. Os copos que os figurantes estão usando ali naquela festinha e tal, todos são com a cor bem próxima da cor da marca. Isso também, claro, não foi à toa. Inclusive, por falar em nada ter sido à toa, nos elementos do cenário, até o Doritos, que está aqui nessa bandeja, nessas duas bandejas, nesses copinhos aqui, eles também não foram pensados à toa, por eles serem amarelos, que também faz parte da paleta da Azuca. Então vocês vão ver, assim como o Dan comentou da direção de fotografia, com relação às cores que foram usadas, a temperatura, etc., a gente teve esse cuidado também com o Doritos. Poderia ser uma publi? Poderia, mas não é. Um outro elemento escolhido, já fiz até a setinha aqui para vocês verem, foi a vitrola. Não à toa, para também casar com a ideia da trilha que a gente queria escolher. E aí, além disso, para também conversar com a ideia da edição, a gente queria que a edição ficasse mais vintage, então foi usado também mais grão. Então, para ficar tudo bem alinhado, a vitrola também aqui não tá à toa. Lembra da ideia das cores que eu comentei no começo? Para não ficar, novamente, tudo muito roxo, ou tudo puxando muito para o azul, a gente escolheu colocar essa cortina aqui, que é super colorida, mas a base dela é roxa. Então, ao mesmo tempo que você vê o roxo ali, não tá roxo de novo, tipo, tudo roxo, uma loucura de roxo. Mas a gente escolheu também ela para dar essa quebrada, tá? E aí, por falar em cor, um outro cuidado que a gente teve foi com a escolha das roupas das pessoas. Então, quando a gente foi orientar os nossos atores, os nossos figurantes sobre a roupa que eles iriam usar, vocês vão perceber que a nossa atriz está com uma camiseta roxa, não foi à toa também, mas para não ficar essa overdose de roxo, a gente pediu que ela usasse alguma coisa mais neutra. Da mesma forma, o nosso ator também. Então, a paleta como um todo, as cores que a gente foi utilizando, se vocês perceberem, tá tudo bem equilibrado. Então, aqui, nossas duas figurantes estão de branco, estão de preto. Aqui, novamente, os nossos dois figurantes estão com tom escuro, estão de branco também. Aqui, do mesmo jeito, esses nossos dois figurantes também estão na mesma vibe, tá? Nada disso foi à toa. Em relação à direção de fotografia, eu acho que esse é o ponto em que eu posso falar com mais, me alongar um pouco mais, porque foi realmente um trabalho árduo para chegar no resultado que a gente chegou. São cenas que se passam todas em um ambiente interno à noite, embora a gente tenha gravado isso à tarde, né, à tarde até à noite. Graças ao espaço que a gente tinha disponível, que era o Estúdio Hangar, a gente conseguiu fazer isso sem nenhum problema. Né? Os meninos do espaço lá tem blackout nas janelas, então a gente conseguiu fechar essas janelas e desenhar a luz da maneira como a gente queria, como a gente pensou. A luz principal, né, a luz que mais, vamos dizer, não vou dizer que mais deu trabalho, mas é a luz que exigiu mais da gente, né, tanto na montagem física da coisa, quanto na hora de pensar essa luz, foi a luz do primeiro momento, né, a luz da cena inicial. Esse take inicial é um plano sequência, a gente até cortou um pouco dele, né, o comecinho dele. Na verdade, essa cena começava entrando por um corredor, passando ainda ali para chegar na vitrola. Só que a gente optou por cortar isso, reduzir o tamanho desse take para deixar mais dinâmico, né, esse começo, e garantir, obviamente, que você que está aí assistindo fique no vídeo até o final. Então a gente optou por fazer esse corte. Então essa iluminação da cena inicial, na verdade, a gente já deixou ela pronta, mas o ponto principal dela, na verdade, é uma cena um pouco mais à frente, mas ela já ficou montada desde o primeiro take para manter a continuidade, né? Então em algumas coisas a gente pontuou uma besteirinha ou outra, mas no geral foi a mesma luz para todo esse momento inicial. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. O plano começa, né, no vídeo final, o vídeo que foi para o ar, né, tirando o pedaço lá do plano sequência inicial. Ele começa com Juliana, nossa figurante, chegando aqui
vitrola para, né, ligar a vitrola, colocar a música. Então a gente tem só um ruído e tal até ela colocar. Então a gente tem aqui uma luz prática, né, incidindo aqui. Ela era uma lâmpada de filamento, né, que a gente usou aqui, que ela tem esse tom amarelo quase âmbar, né, um amarelo mais quente. Ela gera esses reflexos bonitinhos aqui nas bolinhas, aqui, ó, nas bexigas. Então por isso a gente inseriu essa luz prática aqui atrás, né, na cena, para gerar, né, essa profundidade maior. Então você tem luz, né, sombras nesse lado aqui, e aí pontinhos de luz também aqui com um pisca-pisca de Natal, né, que a gente usou também. Ele reflete aqui na bola também, tá vendo? Então essa cena basicamente, né, esse momento inicial, a gente vê, né, a luz prática, vê as luzinhas de Natal e vê a sombra da Juliana aqui, ó, tá vendo? Provocada pela outra luz que a gente posicionou. Também luz prática, tá, gente? Também luz prática. Então, para você ver como faz diferença, o quanto faz diferença a gente colocar luzes práticas na cena, porque elas permitem que a gente desenhe uma coisa muito mais real, muito mais natural. Então tem uma sombrinha aqui que dá mais um movimento. Quando a Juliana se mexe, você vê a sombra dela se mexer, né? Então dá um movimento a mais. E aí a cena segue para o próximo plano, né? É um plano sequência, então a gente segue Juliana, né? Depois que ela coloca aqui o disco aqui na vitrola, a gente segue o movimento dela. Na verdade a gente deixa ela escapar pela tangente aqui e segue. Você vê o motion blur, né? A gente filmou tudo em 24 fps com o shutter a 180 graus, então tá tudo com um motion blur bem marcadinho mesmo, você percebe, um borrado. Então a gente saiu dela, de onde ela estava aqui, e veio acompanhando, né, o movimento que vai chegar na nossa atriz. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui chama halation, né? Um efeito que a gente adiciona na pós, na verdade, foi adicionado na pós, que causa esse borradinho em volta da luz. A gente colocou pouco, então em algumas luzes aparece mais, em outras aparece menos. A gente tem um grão bem pesadinho que dá para perceber. Foi adicionado na pós também, obviamente, já que a gente está filmando com câmeras digitais, a gente não teria esse grão de analógica, né? Então a gente adicionou um grão aqui. Mais uma vez aqui a luz prática. Essa é uma lâmpada de filamento também. Essa terceira luz prática é nada mais, nada menos do que este bastão aqui, que ele está coberto, deixa eu mostrar para vocês. Ele está coberto com um macarrão de piscina, né? Aquela boia. Então, esse tubo com o macarrão de piscina aqui gerou tanto a luz de contra para nossa atriz e para as nossas figurantes, Maíla e Bru, né? Como também viram a luz prática, que é mais um ponto de interesse na cena. Se a gente não coloca isso aqui, a gente tem uma parede flat atrás delas, e isso gera uma sensação meio sem graça, né, para o quadro. Então a gente adicionou esse tubo aqui atrás para dar justamente mais um ponto de interesse na cena. Então, como eu falei, essa luz é a luz que a gente montou, essa luz desse momento é a luz que a gente montou para todo esse momento inicial, né? A gente já deixou o set pronto, porque como era um plano sequência, a gente não tinha como ficar movimentando luzes para esse momento, né? Então a gente já deixou tudo prontinho, até para agilizar a gravação também, porque a gente tinha tempo contado. Então a gente agilizou ao máximo fazendo isso também, deixando o set já pré-pronto. Então o que é que tinha aqui? Além dessa luz prática, a gente tinha também aqui em cima, né, nesse ponto aqui, mais ou menos, um pouquinho mais alto, lá no mezanino do hangar, né, onde os meninos já deixaram uma estrutura que dá pra gente colocar luzes. Isso é maravilhoso, inclusive faz muita diferença. Então a gente conseguiu colocar aqui uma luz mais fria, né, mudei a cor justamente para dar essa noção, tá? Então aqui o bastão com o macarrão
estava em 2.700 Kelvin, se eu não me engano. Então essa luz aqui em cima ela estava 6.500 Kelvin para dar uma azulada, tanto que você vê que a roupa, a pele, né, de Bru aqui está mais azul do que, obviamente, né, onde está perto do amarelo aqui. E a intenção disso também era destacar nossa protagonista, né? Então se a gente coloca uma luz amarela aqui voltada para ela, a gente tem ela marcada com essa luz, enquanto as outras personagens estão mais iluminadas com a luz azul. Então a gente tem aqui uma luz, né, que é um Pavotube 15C, tá? É o de 60 centímetros, se eu não me engano, ou é 1 metro. É 60 centímetros, acho que 60 centímetros de luz. Tá? É um tamanho legal, principalmente para usar como luz prática, principalmente para dar um cheirinho às vezes, fazer um contorno, fazer uma contra, funciona muito bem. Aqui em cima, a gente usou uma luz do pessoal do hangar, que é um Godox. Aqui em cima, se eu não me engano, é SL300, tá? Uma luz bem potente, muito boa para esse tipo de uso que a gente fez. A gente usou ela aqui com a panela, né, com o refletor, apontando para baixo, praticamente para o chão mesmo assim. Para gerar só essa aberturazinha, você vê que a luz vai caindo aqui, ó, né? Ela aqui está mais intensa e aqui ela já está mais fraquinha. Ela foi caindo, então a gente tem esse fall off, né? Bem interessante aqui. Você vê que ele marca um pouquinho, faz uma sombra aqui no cabelo da Manu, mas não é um problema. E a gente tinha a nossa terceira luz, né? Que era uma luz difusa, né? A gente colocou um butterfly aqui de 2 metros por 1 metro e pouco, com a nossa Nanlite FS300, né? Essa luz ela estava fazendo mais uma ambiência, a gente colocou, ela é bem potente, então quando a gente colocou ela apontada diretamente, como está essa aqui agora, ó, né? Aqui tá uma pequena, mas estava com a FS300, com um butterfly de 2 metros por 1 e pouco. Então fazendo essa luz, essa ambiência, né, levantando as sombras do ambiente. Você vê que aqui, ó, embora esteja do lado da sombra, não tem luz, né, não tem a luz do Godox nem a do Pavotube chegando aqui, mas tem a nossa luz prática que está logo atrás dela, né, a luz prática que está aqui, né, mais ou menos, a luz prática escondidinha ali, fazendo esse contorno amarelinho aqui, mas esse restante de luz aqui está vindo da nossa FS300 nesse butterfly, fazendo essa ambiência inteira. Então temos aqui, por ordem da esquerda para a direita, Juliana, Gabriel, Arthur e Júlia, né? Gabriel, que foi nosso diretor de arte junto com Bia, e que fez esse bico aqui de figurante, porque, né, a gente no audiovisual a gente tem que ser polivalente, então é isso mesmo. Então a gente tem aqui, lembrando, como eu falei, nesse momento inteiro foi uma luz montada de uma vez só. Então essa luz que está incidindo aqui sobre o Arthur é a nossa FS300, né? Você consegue ver essa linha aqui, ó, né? Tem uma sombra. Essa sombra é o nosso butterfly. E aqui a luz está incidindo diretamente sobre o Arthur, né? A gente optou por fazer isso, primeiro, para não precisar colocar um monte de luz, então a gente simplesmente colocou o butterfly cortando, né, Arthur, deixando só, destacando o personagem, assim como a gente fez com a Manu, né, no plano anterior. A gente destacou Arthur aqui também com a luz, então a gente deixou ele na cortina branca, né, atrás dele aqui, e ele à frente dessa cortina, obviamente deixando a luz incidindo diretamente sobre ele. Então o butterfly ficou pegando mais para cá, tá? Além disso, mais uma vez, uma luz prática aqui atrás de Juliana e outra timidamente aqui atrás da cortina, né, depois de Júlia. Então a gente mantém as luzes práticas servindo de novo para dar profundidade, para dar uma cara mais atrativa para o background, já que aqui era tudo quase branco, então a gente tinha um pouco de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra,
né? Então a gente brinca com essa que inclusive isso é um dos conceitos, né? Quando a gente vai fazer pensar um quadro no audiovisual, a gente tem que pensar sempre em luz e sombra para manter a coisa atrativa. Você vê a roupa de Juliana aqui, sombra, o braço dela mais claro, então luz, sombra de novo, luz, né? A única hora que a gente quebra essa tendência é nesses casos em que eles estavam muito próximos da cortina, que inclusive isso é uma escolha, você pode colocar mais distante, colocar uma luz de recorte, então você tem sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz. Ou, nesse caso, a gente optou por deixar ele coladinho aqui mesmo, porque esse desenho que a luz estava criando aqui, né, já estava recortando ele do resto do cenário. Então a gente tem aqui já o cenário, né, desenhando, trazendo a atenção para o nosso personagem. Lembrando que essa luz, por isso que eu estou pintando de branco aqui, ela estava em daylight, tá? 5.600 Kelvin. Enquanto aqui tinha 2.700 da nossa lâmpadazinha, aqui também 2.700 da nossa outra lâmpada. E aqui em Juliana era também uma luz prática, né? Um abajur, também na mesma temperatura, mais quente, tá? De volta a Manu, aqui fica ainda mais nítido aquilo que eu estava falando da luz prática, né, e do efeito que ela consegue ter e do quanto esse bastãozinho. O PavoTube acaba sendo uma luz muito versátil, né, ele tem uma representação de cores muito boa, ele tem um CRI, eu acho que é de 92, se eu não me engano, se eu tiver errado eu vou colocar o número correto aqui. CRI, para você que não sabe, é o Índice de Representação de Cores, Color Representation Index, se eu não me engano. E aí, aqui a gente tem ele ele cria quase que uma aura em volta dela, e pensando no personagem e na história que a gente está contando, faz total sentido ter essa vibe meio aura, olha só. Tá vendo que tá formando quase um solzinho, né? E aí a gente tem a luz de novo do Godox chegando aqui em cima, e a pele dela está iluminada, essa parte toda aqui, né? Apenas pela nossa Nanlite FS300, obviamente todas as luzes que estão rebatendo no ambiente, já que aqui a gente não fez nenhum tipo de negative fill, né, preenchimento negativo, a gente não colocou nada preto na frente dela para recortar essa luz que estava vindo, então a luz estava rebatendo no ambiente e estava chegando no rosto dela. A gente optou por não iluminar muito o rosto dela, para manter aquela coisa da penumbra, né, enquanto está ali, aquela coisa da paquera e tal, mas ainda assim deixamos um catch light aqui, ó, bem no olho, tá? Essa luz dá vida para o personagem, né? Embora não tenha ficado tão forte, é interessante ter pelo menos um pouquinho para dar essa sensação de que o personagem está vivo, né? Que ele está ali ativo na cena. Então tem aí um pontinho no olho dela. E aí a gente tem agora o plano que dá para perceber mais a nossa luz colocada com o butterfly aqui em cima, tá? A FS300, ela estava exatamente aqui em cima, tá? No butterfly, que estava mais ou menos desse tamanho aqui. Então era um butterfly consideravelmente grande, e você vê que essa luz difusa chega bem aqui no rosto dela, tá vendo aqui no nariz, na bochecha, né? Tá chegando essa luzinha. Você vê aqui também na testa de Arthur. E essa luz, ela levanta o ambiente inteiro. Então a gente tem aqui, ó, chegando uma luzinha também no rosto de Juliana, que está aqui no primeiro plano, né? Na mão de Tavares aqui também no primeiro plano. Então a composição que a gente criou já desde o primeiro plano, né? Desde o primeiro momento lá, com as luzes já posicionadas, fixas, permitiram que a gente fizesse esses planos todos sem movimentar absolutamente nada de luz. A gente tem aqui o abajurzinho que eu falei, ó, jogando também uma luzinha aqui em Tavares, fazendo um recorte, um contorno nele, para separar ele aqui de Maíla, né? Então tem aqui a porta escura, tem aqui as costas dele com a luzinha e ele com a sombra. E aí vem lá de novo Manu lá atrás. As duas luzes práticas aqui atrás, dando mais volume para a cena. Ali as luzinhas de Natal também, ó, dando uns brilhinhos, que não é nada demais, mas isso faz uma diferença gigante para o olhar do espectador. Dá para ver muito bem nessa cena aqui todas as luzes que a gente usou,
né? Tem a FS 300 aqui em cima, bem visível. Tem aqui nossa luz mais fria da Godox SL 300, né? Iluminando aqui as meninas e fazendo esse contra no cabelo da Manu aqui também, ó. E as luzes práticas todas pontuando o cenário inteiro, né? Permitindo que a gente enxergue melhor as coisas aqui. Bom, e aí depois desse plano aberto, né, mostrando eles se encontrando, que aí a gente dá para ver bem, né, a luz da FS 300 ali em cima deles, a gente vem para esse plano mais fechado. E aí nesse plano fechado é o plano que ela, né, tem a dúvida, né, que a gente mostra essa dúvida dela. E aí nesse momento da dúvida a gente optou por manter a luz do jeito que estava, apenas adicionando uma luzinha aqui, que dá para perceber bem a existência dela, né? Aqui, ela incidindo aqui nessa direção, a gente tem um brilhinho aqui e tem o reflexo aqui no olho dela, que como esse é o momento da virada, né, do negócio, a gente aquece, a gente traz essa luz aqui em 2700 Kelvin de novo, na verdade talvez um pouco menos quente, mas em torno disso, né, gerando esse brilhinho aqui, o brilhinho no olho, né, uma luz um pouco mais quente, já que é esse momento que ela está próxima ali do paquerinha. E aí a gente entra, esse é o momento que a gente entra na mente dela, né? Então, as características aqui são bem interessantes, né? A gente tem, primeiro, a gente usou uma luz, aquela luzinha de festa, e ela faz esse efeito aqui, ó, que é muito legal para esse tipo de cena, que é uma cena meio psicodélica, meio fora da casinha mesmo, um negócio mais doido. Então a gente trouxe essa luz e ela fica rodando, movimentando ali. Ela está aqui num tripé, tá vendo a perninha do tripé aqui? Isso aqui foi removido na pós, obviamente. Como ele era um tripé, o braço dele não era tão longo, então a gente teve que deixar ele aqui, sabendo que ia tirar na pós sem nenhum problema. E além dessa luz maluquinha aqui, fazendo essa brincadeira, a gente trouxe também um ponto de luz direcionado para eles aqui, né? Você vê que está aqui iluminando o rosto dela, que era essa luz que eu estou usando aqui, inclusive a Nanlite Forza 60B, pequenininha, mas danada, que ela estava com uma potência bem baixinha, era só para dar esse cheirinho mesmo, para dar para ver eles melhor, não ficar só a sombra, só o contorno. Então a gente jogou essa luzinha aqui sem difusão nenhuma, durona mesmo, para marcar bem a sombra deles ali atrás também. Essa cena eu gosto muito da composição que ela ficou, né? Obviamente a gente estava correndo aqui, isso aqui já era finalzinho da gravação, a gente não estava mais com tanto tempo. E a gente teve que apressar um pouco as coisas. Eu queria ter composto um pouquinho mais aqui, ter baixado um pouco mais esses personagens, para a gente ter uma altura mais equivalente na cena, né? Fazer um arco, né? Embora tenha ficado, mas não exatamente como eu tinha pensado. Mas você vê aqui, olha só. Aqui a gente está usando apenas duas luzes e uma luz prática. Tem uma luz prática que está escondidinha aqui atrás, né? Fazendo esse contorno mais duro aqui. Temos a nossa FS 300, mais uma vez, que aqui já foi relocada, tá? Não está mais no mesmo lugar de antes. Aqui em cima, com um Beauty Dish, né? A gente colocou um Beauty Dish para ele espalhar um pouco mais essa luz, mantendo ainda um pouco mais dura, né? Lembrando uma luz de teto de casa, né? De luminária de casa. E temos o nosso Forza 60B, que tá vendo? Tá fazendo essa marquinha aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui do pincel. Tá fazendo essa marquinha aqui no cabelo da Júlia, né, que estava aqui na frente, porque ele está vindo nessa direção e é o que está iluminando o rosto dos dois, um pouquinho do cabelo da Manu aqui. Então, cena muito simples, né, duas luzes e uma luz prática. A gente consegue um resultado muito interessante, tudo num fundo branco e algumas pequenas alterações aqui. Você vê que quando está na sombra, olha que legal, aqui esse objeto está fazendo sombra dessa luz de cima, né? Então a sombra dele vem, obviamente, tingida de amarelo, da luz mais quente da nossa Forza 60B que está ali do lado.
Então a Forza 60B estava em 2700 Kelvin e aqui de cima estava Daylight, né, 5600 Kelvin. Então o que é que a gente fez aqui? Nessa cena a gente já usou o Forza 60B novamente. A única coisa que a gente fez foi adicionar uma difusão, né? A gente colocou aqui um butterfly na frente do Forza 60B. Você vê que dá até para ver aqui, ó, onde ele escapa, né? Tem uma marquinha ali de luz, deixando ela bem difusa, tá vendo? Fazendo esse contorno aqui todo em Manu, iluminando o rosto dela um pouco mais intenso. E uma luzinha prática, de novo, aqui fazendo esse contorno em Arthur, né? Gerando junto com a luz do iPad também. Se você prestar atenção, o iPad ele é uma fonte de luz que chega aqui no rosto dele, tá vendo? Então, uma cena com 3 luzes, vamos dizer, né? Nossa luz principal aqui, o Forza 60B, né? Apontando aqui nesta direção, tá azul, mas eu não vou mudar não, tá? Forza 60B aqui na direção de um butterfly de 2x1, a nossa luzinha prática aqui, e o iPad também sendo uma luz prática. Isso é outra coisa também, assim, hoje a gente tem câmeras com ISO muito sensível, né? A câmera é muito sensível, ela consegue, o sensor vai lá e alcança essas luzes, então você consegue usar a tela do computador, a tela do iPad, a tela do celular para iluminar o rosto do seu personagem sem precisar adicionar uma luz, né? Então o iPad aqui fez as vezes de uma luzinha também chegando no rosto de Arthur. A gente volta para a cena final, que é um momento épico, né? O momento, a reviravolta do negócio. E aí a gente tem aqui uma composição que, na minha opinião, é o quadro mais bonito do comercial, né? Por quê? Porque a gente conseguiu desenhar muito bem, né? Acho que essa foi a cena que a gente conseguiu ter mais tempo para desenhar e tal, e fazer a coisa do jeito que a gente estava pensando. Então aqui a gente conseguiu desenhar muito bem um ponto de atração para o olhar do espectador, né? Então, o que é que a gente fez aqui? Deixa eu marcar bem aqui, pronto. A gente tem isso aqui, ó. Tudo aponta nessa direção, né? A cena está apontando para essa direção. A gente tem uma luz chegando por aqui, né? A plaquinha lá de Feliz Aniversário exatamente acima da cabeça deles. 2 luzes práticas, uma de cada lado, né? Os pontinhos de luz aqui dando só aquele cheirinho ali. E uma luz que a gente adicionou, que é a Forza 60B, de novo aqui num tom mais quente, chegando aqui no braço, chegando aqui na testa e aqui no lábio de Manu. Foi muito legal produzir esse comercial, acima de qualquer coisa técnica que eu possa falar aqui. Foi muito divertido, foi um prazer muito grande fazer. A galera que estava lá, a galera que colou, que ajudou, que foi de forma voluntária, que foi figurante, que ajudou em tudo. Julinho, né? Júlio Barros foi nosso operador de câmera aqui. Eu fiz a direção de fotografia, ele operou a câmera. E é sempre muito prazeroso fazer projetos que a gente acredita, projetos que a gente tem, além de vontade de fazer, a gente tem a gente acredita muito no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Então esse foi o primeiro. A gente tem vários roteiros nessa pegada que a gente já escreveu, então aqui guardadinhos. A gente tem acho que uns 10 roteiros guardados para ir fazendo, sabe, esse tipo de material mais autoral, com a cara mais nossa, que a gente tem mais liberdade criativa para criar, né? Então a gente tem mais liberdade para mostrar possibilidades para os nossos clientes, e é isso que a gente fez com esse comercial. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse breakdown aqui, dessa coisa de mostrar um pouco mais de toda a parte técnica que está por trás do que a gente faz, que não é simplesmente chegar, ligar a câmera e gravar, né? Então a gente traz aqui para vocês as razões das coisas acontecerem, as razões das tomadas de decisão que a gente tem. E um vídeo simples como esse, um vídeo de menos de 1 minuto, tem aqui uma carga gigante de técnica, de conhecimento, de experiência, muita coisa que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Tanto eu quanto o Bia, quanto todo mundo que estava envolvido aqui. E aí fica também meu agradecimento de novo ao Hangar, a Júlio, a Manu, Arthur,
Vlad, que fez o making off, né? Todas essas cenas, todas as imagens que vocês estão vendo aí de making off, né? A parte toda mostrando por trás das cenas, por trás de tudo, são obras de Vlad, né? Todos esses takes. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aqui. Se gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, acompanha mais os conteúdos que a gente produz aqui e no Instagram. Então, se você gosta do nosso trabalho, deixa a gente saber, né? Comenta aqui, compartilha e vamos junto. Valeu!